Então vai ser muito especial. Amém, gente? Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 6, versículo 20. Josué 6 e 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai encontrar no telão atrás o texto. Vamos lá, diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Te louvamos por tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que de uma forma muito especial o Senhor nos trouxe aqui para nos relacionarmos contigo, e a tua palavra é o que o Senhor é. Por isso, Senhor, encontra lugar no nosso coração, produza vida na nossa história, produza transformação, Pai, que possamos te agradar e alcançar coração sábio diante da tua presença, no nome de Jesus, e todos digam amém. Pois bem, eu quero falar nesse culto das 18 com o tema: nenhuma fortaleza lhe resistirá. Eu quero que você diga: nenhuma fortaleza resistirá. Você tem certeza disso? Olhe para alguém que está aí e diga: meu irmão, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nenhuma fortaleza resistirá. Ora, este texto está relacionado à conquista do povo de Israel sobre Jericó. Jericó não era qualquer cidade. Jericó era uma cidade grande, bem estruturada. Jericó tinha um povo forte, um exército preparado para grandes batalhas. Mas por alguma razão, dada a fama da numerosa multidão que era o povo hebreu, eles praticamente se fecharam a cidade, ninguém saía, ninguém entrava. Houve até um desespero por parte deles. Obrigado, Léo. Esta era Jericó. Quando a gente observa a estrutura, o tamanho, que povo era esse, a gente chega a uma conclusão. Precisamos considerar que essa conquista jamais poderia ser humana. Eu disse, jamais poderia ser humana. Precisava ser diretamente uma conquista dada por Deus. Existem coisas na vida que você conquista de maneira fácil. Existem coisas que você nem considera conquista, para outros seria, mas para você simplesmente aconteceu. Mas existem outras que você considera como sendo algo extraordinário, pois Jericó é bem assim para o povo de Israel. De verdade pense, o povo de Israel jamais poderia conquistar Jericó sem o poder que vinha de Deus. Sem o poder de Deus, eles ficariam até hoje rodeando a cidade e não aconteceria nada. Mas aí, quando eu olho para essa história, olho para esses versículos, eu chego a algumas ideias, e algo da parte de Deus
desperta em mim, porque é a maneira que a gente caminha na palavra para aprender com a palavra como é que a gente deve viver, como deve ser a nossa maneira de viver. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que para conquistar é preciso ter uma direção de Deus. Se as grandes conquistas não podem ser meramente humanas, então para conquistar eu preciso de uma direção de Deus. Diga, para conquistar eu preciso de uma direção de Deus. A estratégia para conquistar Jericó não foi criada na cabeça de Josué. Legal se fosse, bacana, nota 10, mas não foi. A estratégia para conquistar Jericó foi dada a Josué pelo próprio Deus. Você olha para o capítulo 6, versículo 2 a 5, capítulo 6, versículo 2 a 5, você vai ler o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus já começa dizendo: olha, essa conquista é certa, o assunto já está resolvido, já entreguei para vocês, agora vocês precisam se apropriar disso. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus está dizendo o seguinte: Jericó, a cidade de vocês, o rei e os valentes são de vocês. Vocês vão conquistar Jericó. Só que tem uma maneira, tem um jeito para isso acontecer. Tem um jeito. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que você acha que tem que fazer. Eu vou dizer como é que a coisa vai acontecer. Ponto. Quando a gente ouve Deus dando uma instrução, a gente aprende que não há impossíveis, mas há incrédulos. Tem gente incrédula. Nas suas conquistas ou no que você deseja conquistar, entenda que não se trata de dar uma boa estratégia para Deus. Se trata de ouvir Deus e entender que com a estratégia de Deus. Diga: Deus tem uma estratégia para a minha vida. Se crê, diga amém. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Para conquistar é preciso ter uma direção de Deus. A Bíblia é direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tanto perto quanto longe, tanto onde coloco o meu pé hoje, em cada atitude que tomo, como também nos meus sonhos e planos a longo prazo. Deus tem uma luz através da sua palavra para fazer com que a gente ande de maneira correta. Nós precisamos de uma direção clara de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que diante das conquistas não podemos permitir distrações. Como é que é, pastor? Diante das conquistas não permita distrações. É um problema quando você está estrategicamente trabalhando, você está se programando, se preparando para uma conquista. Você tem o plano dado por Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem um foco, você está ali, e aí alguém começa a falar um monte de coisa no seu ouvido. Alguém começa a vir com todo tipo de conversa, alguém começa a dizer algumas coisas. Por isso,
Olha só, parte da estratégia de Deus para o seu povo era: fiquem de boca fechada. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o seu povo: calem a boca quando estiverem caminhando ao redor da cidade. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta por dia, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas ao redor de Jericó. E enquanto vocês estiverem dando voltas ao redor de Jericó, não falem nada, nem sussurrem. No versículo 10 do capítulo 6 a gente lê: porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Quando eu leio esse versículo 10, a ideia é que não apenas quando davam a volta ao redor de Jericó, mas eles estavam proibidos de falar durante aqueles dias enquanto o Senhor não desce Jericó. Essa é a ideia que vem. Não há um estudo específico para isso, mas essa é a ideia perene que a gente vê no texto. Pois bem, por que é que Deus diz: olha, vocês não vão falar nada? Ora, Deus já conhecia esse povo, era uma nova geração, mas seus pais reclamaram além do limite. Reclamaram porque a água era amarga, aí a água ficou doce. Reclamaram porque não tinha água, aí saiu água da rocha. Reclamaram porque não tinha pão, aí o pão caiu do céu. Reclamaram porque o deserto era um lugar difícil e eles queriam voltar para o Egito. Reclamaram de tudo. Então pense comigo, se eles estão ao redor de Jericó caminhando, rodeando a cidade conforme a orientação de Deus, e Deus não passa essa ordem, com certeza um ia dizer para o outro: está vendo o tamanho dessa muralha? Que história é essa? Nós vamos caminhar ao redor da cidade e Deus vai fazer ruir essa muralha? Não é possível. A dúvida iria vir na palavra que eles estariam falando. Por isso, olha só um conselho: quando você tiver um sonho, uma promessa da parte de Deus, quando entender que Deus vai fazer algo na sua vida, fique quieto. Cuidado para quem você fala. Olha, Deus falou que eu vou prosperar. Aí chega de murmuração, porque assim, ó, a distração vem. Daqui a pouco você abre concessão para a dúvida, daqui a pouco já não crê mais, e quando você não crê mais, você começa a murmurar. Realmente Deus é bom, mas essa bênção não é para o meu bico. Aí começa a duvidar do que deveria fazer parte da sua vida, o crer. Deus estava poupando o povo de Israel de entrar por esse caminho. É isso que Deus estava fazendo. Eu vou poupar esse povo, porque se eu não poupar esse povo, eles jogam tudo fora. Imagina, caminhando, uau, que muralha grande. Olha o tamanho daquele cara lá em cima na muralha. Falaram que tinha gigante nessa terra, mas olha lá o outro. Olha, meu Deus do céu. Mas as portas estão trancadas. Como é que Deus vai derrubar? Se fosse uma muralha menor, talvez seria mais fácil. Aí você começa a dimensionar o problema, ok? E a diminuir a sua crença, a sua fé. Uau, olha só o tamanho da pedra. Como é que isso vai ruir? Como é que isso vai cair? E você começa a duvidar. Então, qual é a recomendação de Deus? Fique quieto. Quantas bênçãos a gente perde porque fala? Não conte as promessas que Deus tem para você para todo mundo. Tem coisa que você precisa guardar para você. Mas é minha família. Não conte. Guarda contigo. Quando fizer, diga: um dia Deus falou, porque Deus fala com a gente.
Às vezes você está lendo a palavra de Deus e na hora que você está lendo, o Espírito Santo vem, ó, coloca dentro de você uma verdade. Você diz: uau, isso é para mim. É assim ou não é? É assim. Você está ouvindo uma mensagem e de repente dá um estalo: uau, isso aqui é para mim, é de Deus para a minha vida. Você se apropria daquela verdade. Então, quando se apropriar, não saia contando para todo mundo. Vai ter gente que vai querer colocar água, colocar uma pedra no seu sapato, vai se tornar um obstáculo na sua vida. Então não perca, mantenha o seu foco, continue crendo, diga amém. Eles precisavam ficar em silêncio. Aliás, o silêncio é uma arma terrível. Os irmãos que estão aqui já discutiram com a esposa? Acredito que sim. Agora, fique quieto e não responda nada para ver. Já aconteceu comigo. Amor, por que você fez isso? Não acredito que você falou para ele isso. Revela quem as pessoas são. E aí, para mim, este é o segredo. Não há conquista se antes não houver obediência. Não há conquista se antes não houver obediência. Gente, o alfabeto de Deus não é A, B, C, D. O alfabeto de Deus é obedecer. Tem gente que diz: olha, o único lugar na vida que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Verdade. Mas antes de sucesso vem propósito. Antes de propósito vem poder. Antes de poder vem palavra, e palavra de Deus. E antes de palavra de Deus vem obedecer. Então não tem como. Se você é crente, se você serve a Deus, você precisa olhar para a palavra de Deus e resolver isso de uma vez por todas: eu vou obedecer. Olha o versículo 15 e 16 do capítulo 6. No 7, não é a quantidade de voltas que deram ao redor de Jericó. Sabe, eu acho que o segredo é as 13 voltas ao redor de Jericó. Isso é o segredo. Aliás, irmão, vamos fazer uma doutrina para Deus abençoar a sua casa. Durante 6 dias, rodeie sua casa uma vez. No 7º dia, 7 voltas. Amém? Aleluia! Deus vai bradar. Irmão, para. O segredo não é a quantidade de voltas que deram. Não é o segredo. Absolutamente não é. Deus podia ter feito as muralhas caírem sem eles darem uma volta. Uma. Deus podia dizer o seguinte: só cerca a cidade e dê um brado que vai cair. Ou cerque a cidade que a minha glória vai descer e as mulheres vão cair. Eles não precisavam dar nada. Mas por que é que Deus coloca isso? Deus podia ter feito tudo o que fez sem o povo dar uma volta. Aliás, houveram ocasiões de que o próprio exército do inimigo se confundiu e um matou o outro. E eles se mataram, se destruíram. E quando o povo de Israel chegou, estavam todos os seus inimigos mortos. E os despojos da guerra estavam ali à disposição. Então, Deus podia ter feito de outro jeito. Mas Deus não faz de outro jeito. Deus diz para eles assim: durante 6 dias, uma volta por dia. Se botar a arca no meio, aí vai dar tudo certo. Lembra de Icabode? A arca de Deus foi tomada na guerra contra os filisteus. Tudo certo, aparentemente. Escute, o segredo não eram as coisas do jeito que estavam, a não ser que estavam de acordo com aquilo que Deus havia dito. Porque quando Deus diz uma palavra, cabe a nós obedecermos. Se Deus dissesse: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão rodear a cidade saltando.
e eles fizessem, ia cair. A estratégia de Deus às vezes não cabe na nossa cabeça. O que Deus pede para a gente fazer, às vezes não cabe no nosso intelecto, fica fora. Não cabe. Deus me orientou que quando eu começasse a igreja aqui, eu precisava orar pelas cadeiras. E eu comecei a orar pelas cadeiras da igreja. Teve gente que viu eu orando, mais ou menos que incrédulo, zombou. Mas teve um dia que eu olhei para todo o plenário, a igreja lotada, e o que eu vi? Gente sentada em cada cadeira que eu tinha orado. Então, em outras palavras, eu orei por você antes de você se assentar aqui. Humanamente parece loucura, tem coisa que não cabe na nossa cabeça, mas se Deus falou, se Deus disse, obedeça, porque o segredo não é a buzina, não é o grito, não são as voltas. Não, o segredo é a experiência com Deus. Se você for ver, onde é que começa a vitória de Josué sobre Jericó? Onde é que começa? Começa no capítulo 5, no versículo 13. Olhe para mim. Penso eu que Josué está ali olhando, dizendo: como é que eu vou alcançar isso aqui? Como é que vai ser a vitória? Como é que eu vou conquistar Jericó? Ele está ali pensando: como é que eu posso? E onde é que ele está? Está aqui o texto, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Que as muralhas hoje caem, que as muralhas hoje caem. Nenhuma muralha resistirá o poder que é liberado sobre a sua vida. Então onde é que começa, pastor? No encontro, pastor Anesi, com Deus. No encontro. Se os teus olhos não estiverem em Deus, você pode ser hipnotizado por qualquer coisa, mas se os teus olhos estiverem nele, se você ouvir a voz dele sobre a sua vida, se você abrir a palavra e dizer: isso é tudo que eu preciso, meu irmão, você vai se fortalecer, a sua fé vai ficar forte, e você vai vencer. Você vai chegar lá no objetivo. Você vai ver as muralhas ruindo, mas são tão grandes. Nada é maior do que a promessa. Nada é maior do que aquilo que Deus tem para você. Ainda mais nós agora, porque eles tinham que ir mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há muralha, não há fortaleza, não há nada que possa resistir à unção de Deus que está sobre nós. Fique de pé.